eu comecei a te seguir antes. E pelo que você falava, eu comecei a ver as coisas erradas que eu fazia. Muita coisa errada. E quando eu comecei a te seguir no Instagram, foi algo assim interessante, porque eu tirei uma foto minha, aí me assustei com o que vi. Eu me vi muito gorda, muito gorda. Eu nunca fiquei gorda dessa maneira na minha vida, nunca. Aí aquilo me assustou. Aí eu comecei a orar e falei, Deus, coloca alguém que possa me ensinar a mudar, porque eu estou doente. Eu estou bem doente, porque não é normal uma pessoa chegar ao ponto que eu cheguei, que eu estou agora. Isso não é normal, não tem justificativa. Tem que eu permitir chegar a esse ponto. Aí, do nada, você apareceu no Instagram, né? Do nada, não. Como eu tenho fé em Deus... Jesuscidência. Com certeza eu sei que foi ele. Aí você apareceu e troca o chip de gordo pelo de magro e não sei o quê. Você está feliz com quem você é? Você está bem assim? Você não sei. Aí comecei a falar, meu Deus, é tudo isso que eu estava pensando em relação a mim, das roupas que eu não visto mais, dos exercícios físicos que eu sempre gostei de fazer, que era correr, que eu morava em Saquarema, então lá a gente ia muito, fazia muito funcional lá na praia, essas coisas tudo, e hoje em dia eu não consigo nem subir uma escada. Caramba, ele está falando tudo aquilo que já estava vindo de encontro a mim. E aí eu comecei a ver que minha cabeça está bem doente, está bem embaralhada. Eu estava botando tudo no lugar errado. E aí eu comecei a emagrecer contigo, antes de eu entrar para o projeto. É isso que eu queria falar. Desculpa. Que bom. Tem um camarada, que eu acompanho ele também nas redes sociais. Você me ouve direito? Ouço. Ele fala que nós somos a resposta das orações das pessoas que precisam daquilo que a gente tem para oferecer para elas. E isso que você falou agora só concretizou aquilo que ele vem falando, entendeu? Então, assim, você já ouviu falar isso? O dinheiro é bom, eu vendo porque eu preciso, ainda mais num momento onde que a gente tem vivido aqui em casa. Por exemplo, a gente teve que comprar a medicação toda da minha esposa esse mês, e não é uma medicação barata, é uma medicação que chega próximo de R$ 5.000. Então, mas eu sei que aquilo que eu tenho para oferecer para vocês é a resposta da oração de muitas de vocês, e você acabou testificando isso. Então, eu estou aqui para dar o meu máximo por vocês. Tem momentos que eu fico mais ausente, mas eu estou ali, a hora que quiser me chamar, vocês vão ter o acesso a mim. O grupo secreto tem acesso, o grupo VIP de vocês, o grupo secreto de vocês tem acesso. A comunidade, que é uma comunidade do desafio, não é desse jeito. Até porque eles pagam, sei lá, R$ 300 para poder estarem, é algo diferente do que eu faço com vocês. Mas eu tenho total certeza que eu tenho uma missão, e é uma missão vinda do alto. Eu estou aqui para ajudar vocês, filho, para a gente chegar num outro nível. E você é uma bênção, tá? Obrigado. Você e sua família estão nas minhas orações, nas orações do meu esposo. Bem. Porque eu confio para ele, eu sempre falo, né? A gente compartilha tudo. E vocês estão nas nossas orações, e eu creio que a vitória é sua, a vitória da Elaine, tá? Não esqueço o nome dela, tu falou uma vez e eu gravei, Elaine. Obrigado. E dos seus filhos eu não sei o nome. Mas Pedro da Elaine... e Ricardinho. Pedro e Ricardinho, não esqueço mais. Também estarei colocando na oração, tá? Amém. E é isso, eu sou muito grata a Deus, primeiramente a você, porque eu cheguei a 90 quilos,
tá? Então, vamos Quando eu começar aqui, comecei senão a gente vai ficar rasgando cedo aqui e a gente vai conversando durante, tá bom? Deixa eu Tá, começar aqui para a gente poder começar gravando. Meu nome é tá. José Ricardo e hoje eu estou aqui com a Érica Gomes. A Érica, eu e a Érica agora nesse momento, eu vou estar analisando o processo de emagrecimento dela. A ideia desse episódio de hoje é a gente entender e apertar os parafusos do que a Érica vem fazendo, que às vezes está no ponto cego dela e ela não consegue enxergar que precisa melhorar aquilo. Então a gente vai estar aqui agora apertando cada parafuso, porque para subir para um próximo nível, a gente não precisa fazer coisas grandiosas. A gente só precisa pensar no próximo passo. E às vezes esse próximo passo é só uma porquinha que a gente precisa apertar ou um parafuso que a gente precisa mais ajustar. Então, nesse episódio de hoje, que é analisando o seu emagrecimento, a gente vai fazer isso. E hoje a gente está com a Érica Gomes. Érica, conversa um pouco com a gente, fala comigo como que está o seu processo de emagrecimento hoje. Primeiro fala como é que está o seu processo de emagrecimento hoje, como que ele era no passado. Como que você vinha fazendo no passado, se estava dando um resultado, se você estava emagrecendo, se você conseguia realizar tudo direitinho e como que está hoje. Eu vou falar a minha idade, que eu antigamente eu achava que a idade pesava, mas agora aqui no Queimax Streams eu descobri que não. Descobri que é falta de planejamento e organização mesmo, e a mente também, né? A mente influencia muito. Então, quando eu entrei na carreira dos 45, assim, eu fiquei meio desordenada. Eu entrei na menopausa e eu conseguia fechar a boca, ficava 3 dias, uma semana, emagrecia 2 quilos, e daqui a pouco parecia que eu inchava novamente. Mas não era. Era que eu aumentava a quantidade da comida, o meu organismo, eu não me exercitava tanto, estava mais lento realmente. Então, aí eu ficava naquele sanfona, emagrecia 3 quilos, daí passava uma semana, eu me pesava, era mais 1 quilo, em vez de diminuir, aumentava. E aqui eu já estou aprendendo a lidar com a alimentação. O que eu posso comer à noite, o que eu percebo que me dá mais retenção de líquido, aquilo que eu acho que já não me dá mais. Tem certas coisas que não dá para eu comer de noite. Não dá, eu percebo. Pela conversa que você vem dando a gente, os alimentos que você colocou em cada módulo, eu fui testando e adaptando. Então, eu percebo isso, que tem alimentos que de noite comigo não dá certo e alguns dão. E me ajuda a desistir nesse período meu de menopausa. E eu estou conseguindo emagrecer. Estou tendo mais disposição. Só que teve uma semana aí, que eu vou ser sincera, umas 2 semanas aí, que eu até te falei, eu fiquei um pouco ansiosa. A roda minha não estava girando. Eu travei a roda ali em muita coisa. Beleza, E Érica. aí... A gente vai tentar destravar essa tua roda. Me fala o seguinte, quanto foi o máximo de peso que você chegou? Antes do queimar stream, antes, chegava aos 3 quilos e depois engordava de novo. Não, não. Quanto que o Agora, peso, qual o peso máximo que você teve? de 90 quilos. 90 quilos. Hoje, você está pesando quanto? 72.850. Tem até as gramas certinho, né? Porque 72.850, se bobear, sei que lá, centésimo, não sei o quê, para mostrar. Então, olha só, você teve uma evolução enorme, enorme. Então, mediante a isso, eu já comecei a identificar algumas coisas
começam a alucinar algumas coisas, que você, por muito tempo, ficava dando desculpa e achando que a idade, que por causa da idade você não conseguia mais emagrecer, por causa do metabolismo você não conseguia mais emagrecer, porque passei dos 40, meu metabolismo tá lento, que sei o quê, e agora você começa a entender que não tem nada a ver a idade e o metabolismo. O que precisa é seguir um plano estratégico para que você consiga gerar resultados. Isso está claro em você, não tá? Tá. E o legal também foi ouvir você falar, Érica, que você começou a entender quais são os alimentos que você come à noite que não te deixa mal. Olha só que legal, que benefício que isso está te trazendo. Eu sempre falo de trocar o chip de gordo pelo de magro. Quando você fala isso para mim, eu começo a entender que esse chip está trocando, que não está mais da mesma forma de antes, porque antes você não parava para se questionar e para entender qual caminho que deveria seguir, né? Então, a gente já começa a entender que esse processo de mudança do chip de gordo pelo de magro está acontecendo na sua vida. Eu posso afirmar que isso realmente está acontecendo ou eu estou só alucinando? Eu estou meio vagando aqui na história. Está acontecendo porque aqui em casa as pessoas já perceberam, porque eu digo não é não e não. Né? Eles agora nem me propõem nada, nem eles compram as coisas aí. Meu filho então ficou assim, porque meu filho falava: mãe, eu não acredito, a senhora vai ficar uma semana, vai parar. Quer ver? Quando eu comprar a primeira coisa do Habib's aqui, que a senhora ama esfirra, a primeiro kit do Habib's que eu trouxer, a senhora vai parar. Aí, conforme aquilo, eu fui aprendendo com tudo, eu fui botando em prática, tá? No início é um pouco complicado, mas eu fui devagar, eu fui botando em prática. Os rituais me ajudam muito, 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 muito. Os rituais já faz parte da minha vida. Eu tenho que acordar e tenho que fazer. E aí, quando ele vem, e aí, mãe? Vamos... Meu marido também, agora meu marido me respeita muito, meus filhos, sabe? Fala assim, e nem adianta, minha mãe não vai comer, minha mãe não vai comer. Isso é legal, Érica, E você falar, porque o que, que acontece? As pessoas vão estar assistindo esse episódio e é legal a gente falar do seguinte: quando você tem um alvo, quando você tem uma meta, tem um porquê que você quer o processo e conseguir o emagrecimento, quando você alinha com as pessoas que estão ao seu lado, filhos, mãe, esposo, amigos, eles mesmo, no início, eles podem ficar meio com o pé atrás, mas depois eles veem as suas atitudes e eles acabam te ajudando. Então, alinhar com a família, com os amigos, com as pessoas que os cercam é muito importante. Aqui, por exemplo, Érica, quando eu entro num jejum, vamos supor, faço um jejum de 48 horas. O que, que eu faço? Ó, não estou comendo, vou fazer 48 horas de jejum, me respeitem. Se tiver que comer, come mais longe, se tiver que fazer, faz lá, que sei o quê, ttt. Então todo mundo já entende, eu já alinhei. Agora, se eu não alinho, eles vão estar comendo do meu lado, eles vão estar me oferecendo, e eu posso cair em tentação, porque qualquer um pode cair. Mas a partir do momento que a gente alinha, as coisas ficam mais fáceis. E parabéns para você, porque você alinhou com eles e, mediante a isso está gerando os seus resultados. Agora, para a gente poder começar mesmo firme nessa análise, eu quero que você entenda do seguinte: lembra que na primeira aula nós conversamos sobre verdade, integridade e priorizar? Lembra disso? Hoje, agora, nesse momento, a gente vai precisar muito disso, principalmente da verdade e da integridade. Então, eu quero começar te perguntando hoje, de 0 a 10, qual é a nota que você se dá para o seu planejamento e para a sua organização, pensando em todos os outros pilares? Porque todos os outros pilares do K-Mar Extreme,
ele vai decorrer do planejamento e da organização. Então, pensando nele, qual é a nota que você dá para ele, Érica? Eu dou 7. Eu tenho que melhorar mais. Se eu tivesse melhorado mais durante esse tempo, se eu tivesse me mantido firmes em alguns, como é que eu vou explicar? Algumas organizações, planejamento. Em algumas partes daquela roda lá, como é que se fala? Pilares. Os pilares. Obrigada por me ajudar. Se eu tivesse certinha em todos os pilares, eu já teria chegado na minha meta, que era sair, porque agora eu estou no sobrepeso. Eu estou com 72,850, eu quero chegar aos 67 ainda agora esse ano. Minha vontade, eu já consegui, que eu creio, é chegar nos 62 quilos. Se eu tivesse me mantido firme em todos os pilares, entendi. Eu com certeza já tinha conseguido. Porque eu deixo a desejar no planejamento e na organização. E você sabe que o planejamento e a organização, ele é uma base. É como se fosse um alicerce de um muro. Se esse planejamento e essa organização não estiver bem estruturada, esse muro acaba desmoronando. Então, o primeiro parafuso, que se você tiver com caderno e caneta aí, para você poder anotar, é que você precisa melhorar o seu planejamento e a sua organização. Porque ele vai te dar a base para chegar nesses 62 quilos, que é o que você quer. Porque mesmo quando terminar o processo com a gente, você entendendo que a organização, que o planejamento são fundamentais, você consegue continuar fazendo a roda do teu emagrecimento girar. E o seu sono, como é que tá? Se você tivesse que dar uma nota, qual nota que você daria? Daria 10. Uau! Melhorei muito, muito. Como é que era, Érica? Antes, era um sono inquieto. E eu acordava cansada. Parecia que eu tinha um peso nas minhas costas. Eu fazia as coisas assim, me arrastando. Você dormia, mas você acordava já cansada. Cansada, eu acordava muitas vezes de noite, era um sono inquieto, um sono inquieto, né? É como se fosse, sabe quando você parece tudo te acorda, um barulho de um carro que passa, aquele sono leve. Eu não tinha um sono tranquilo, né? E depois que a ciência diz, Érica, que quando a gente acorda muito à noite, possa ser que a gente tenha algum tipo de gordura no fígado, possa ser. Mas eu tinha estetose hepática, diminuiu. E quando você começa a entrar em cada pilar do Queima Extreme, você vai melhorando isso, você vai diminuindo a gordura no fígado e, consequentemente, você vai dormir mais. Consequentemente, os hormônios que são produzidos no sono começam a ser produzidos com mais eficiência. E aí é uma cadeia, não tem para onde fugir. É uma cadeia, o emagrecimento vai acontecer. Às vezes, a balança, ela não está da forma que a gente quer, mas as medidas acontecem de uma forma absurda. Você coloca uma roupa, você fala, caraca, como que essa roupa está larga em mim? O meu peso está assim, não abaixou tanto, mas as medidas estão frenética. Por quê? Produziu hormônios, esses hormônios que pegam gorduras como fonte de energia. E geralmente aonde que tem mais gordura na mulher? Na cintura, no abdômen, nos culotes, no quadril. E aí esses hormônios, eles são responsáveis em pegar a gordura e transformar como fonte de energia. Por isso que o sono é imprescindível. E que bom! E você está começando a ver a diferença nas medidas, Érica? Muita coisa. Uau! Muita coisa. As calças minhas eu já posso tirar e botar sem abrir o fecheclé. Que isso? Sério?
É. Que top. Eu não comprei roupa nenhuma ainda não, tá? Eu estou vestindo uma calça da minha filha de 40, quando eu quero ficar com uma calça mais certinha, aí eu boto essa calça dela. E você Mas vestia as minhas qual número? 46, mas era bem justo. Já passando por Agora, 48, você não queria comprar outra. a minha filha, eu falava assim para todo mundo, eu pesava 79 e pouco, minha filha, não mãe, 89 e pouco, a minha filha, não mãe, você pesava 90, tá? Você não queria falar 90, falava 89 para dar uma rateada. Não cheguei no dígito do 9 ainda, dos 90. Que Mas legal, é que isso, legal. eu Isso acho que estava 48. é muito gratificante poder ouvir isso, que o seu sono melhorou e, consequentemente, até um problema que você tinha, uma doença, né, cara? Porque problema Muito no fígado, sério. né, tá melhorando. Me fala sobre a meditação. Se você tivesse que dar uma nota, pensa em todos os dias, se você faz todos os dias, qual a nota você daria para você dentro desse pilar meditação? Meditação é ótimo, mas eu vou ser sincera, não consigo fazer todo dia. Tem que melhorar nisso. É outro pilar que eu te falei, são 3 pilares que eu tô que eu tenho que romper. Eu vou romper. Já rompi bastante. E Eu qual é a daria nota uns que você 6. dá? 6? 6. Beleza. Agora, vamos pensar um pouco na alimentação, nessa reeducação alimentar. Pensa em todas as fases que a gente faz, pensa nas estratégias que a gente monta. Qual nota de 0 a 10 que você dá para a alimentação, para essas fases que a gente faz dentro do processo de emagrecimento K-My Extreme? Daria 9. Uau! Porque eu tenho me adaptado bem a cada uma delas. Não tenho sentido assim nada, nenhuma rejeição de nada, pelo contrário. Tem me feito, é o que eu falei, depois que eu conheci esse tipo de alimentação, né? Que eu nunca tinha estudado em relação a isso. Depois comecei a me aprofundar, a pesquisar na internet, de acordo com aquilo que tu passa, e você vai ensinando, eu vou me aprofundando na internet e vou adequando o que eu me sinto melhor. Uau, que legal. Às vezes as pessoas podem estar ouvindo a gente e podem estar falando assim, pô, mas esse cara passa dieta? O que esse cara é? Eu sou profissional de educação física, formado, pós-graduado em treinamento de alta performance. Eu sou coach de emagrecimento, coach de comportamento, e eu estou fazendo uma formação de ortomolecular, onde que a gente trabalha muito com alimentação natural. Então, assim, dentro disso tudo, qual é a ideia do K-My Extreme? Realmente trocar um chip de gordo que as pessoas têm através. É como se fosse isso aqui. Imagina que isso aqui é um chip. Um chip. Aí eu coloco aqui várias qualidades, várias características que você precisa ter para você conseguir emagrecer. E eu venho, tiro esse chip daqui, que está com um monte de características que te fazem engordar. Jogo ele fora e implanto um chip com várias qualidades, comportamentos que você precisa ter. Então, uma ideia realmente é ensinar aquilo que você está falando, é você aprender. E quando você aprende, não tem diabo na terra que arranque esse conhecimento de você. Entendeu? Então, isso é muito legal. Se a gente tivesse que dar uma nota para hidratação, qual nota que você daria? 10. Aprendi a beber água. Adoro beber água agora. E você não Eu bebia até esqueci água? minha garrafa. Não, Como é que era? não bebi. Oi? Como é que era antes? Antes eu esquecia mesmo. Eu só bebia água quando sentia aquela. Sabe quando você sente que está com muita sede? Era assim que eu bebia água. Nossa. E aí dizem que quando você sente essa muita sede é porque o corpo já está desidratado, né? Verdade. É o que eu escuto falar.
Verdade. Então, na verdade, eu só vivia com o meu corpo desidratado. E eu tive mais de uma vez infecção urinária, e na época eu ficava me esforçando para beber, mas acabava que ia indo e eu voltava a estacar zero. Agora Hoje, não, agora eu aprendi mesmo, já é um hábito. Eu tenho uma garrafa que ela, onde eu vou, ela me acompanha. isso é imprescindível. Hoje você tem que beber 3 litros 240 ml. Você acha que você consegue bater isso e ainda fazer mais um pouco ou não? Eu bebo, às vezes, 4 litros e mais o chá. Uau! Isso é legal também, porque o chá, ele ajuda também a excretar um monte de impurezas que você tem, né? Com certeza ele deve ter entrado, deve ter te ajudado também nesse processo dessa gordura do fígado, né? Com certeza. A atividade Muito física, bom. Érica, como é que tá? Todos os dias ali, Ai, pensa agora nisso. tá muito bom agora. Eu ainda não fui, porque assim, eu não entrei em academia ainda, né? Minha filha está planejando que ela. Vamos entrar junto, mãe, em janeiro, que eu queria perder mais um pouquinho para entrar, né? Aí, desde que eu comecei a te acompanhar, eu estou fazendo os exercícios da plataforma e também faço alguns pela internet, pelo YouTube. Eu gosto muito de fazer cardio. Quando a hora passa e eu não sinto. Que E isso legal. me traz muita alegria. E eu fazia de noite, tá? Aí fiquei um tempo sem conseguir fazer exercício, porque eu estava sentindo que eu estava com o meu corpo muito cansado à noite. Passei a fazer aquilo que você sempre ensina: acorda mais cedo, tira o tempo para você, se prioriza. Aí depois que eu comecei a fazer isso, estou acordando bem mais cedo, estou acordando 5h30 E e qual é estou a nota que você fazendo. se dá para atividade física? Estou dando 10 agora. De coisa de 15 dias para cá, eu posso dizer que eu estou dando 10, Uau! porque eu sinto falta dela agora. E é legal você falar sobre isso. Dentro do método, a gente tem essa plataforma, né, que acaba facilitando, que tem os exercícios lá para você poder fazer. Você não Ah, é precisa ir muito para uma bom. academia para poder realizar, né? E outra coisa, se quiser ir para academia, pode ir. Não tem essa de, eu preciso emagrecer para depois entrar na academia. Não. E esse negócio, se eu fizer musculação, eu vou endurecer a gordura, eu não vou perder gordura. Não, isso é tudo mito, isso não existe. Você pode entrar na academia, você pode fazer musculação, você pode fazer esteira, você pode fazer. Só que procura fazer sempre uma atividade que você goste. Vai testando e você vai começando a entender quais são as que você gosta. Se é da plataforma você gosta, se você gosta de fazer as que você vê no YouTube e você gosta, está tudo bem. O negócio é que você precisa alimentar cada pilar e esses pilares precisam estar cheio para que a roda do emagrecimento aconteça. Que legal. Falando de mastigação, Érica, hoje você acha que você ainda precisa melhorar, você acha que tá bom, você já faz no automático, ou às vezes você, caraca, lembra em cima da hora, já está no finalzinho da alimentação que precisa mastigar mais. Como é que é? Qual é a nota que você se dá? Eu dou uns 8. Eu preciso melhorar mais. Eu estou bem melhor. Eu sou a primeira, às vezes, a sentar na mesa e a última. Fico bastante tempo. Mas só que às vezes eu estou mastigando, então eu esqueço de contar, mas passa de 20. Então eu tenho me policiado para fazer os 30. Eu quero fazer os 30. Mas está bem melhor, bem melhor, E em relação bem aos melhor. rituais? Os rituais é aquilo que eu falei no início. Eu sinto já, eu já acordo já fazendo, porque eu sinto que me dá força, me dá alegria, né? Porque a nossa vida cada um tem suas lutas. Então, se você começar a levantar da cama e a pensar no que você tem que fazer, nas batalhas que você tem que romper naquele dia, você já mexe um pouco com o teu emocional. Então, quando eu faço os rituais, é tipo assim,
tá tudo certo, vou conseguir, já esse dia já é um dia abençoado para mim, vai dar tudo vai fluir bem. Os rituais me ajudam a me dar força para romper aquele dia, e aquele dia ficar leve. Eu sinto aquele dia leve para mim. E você tem uma constância, você faz todos os dias? Estou fazendo todos os dias. Teve uma semana que não, aquilo que eu te falei. Teve umas 2 semanas atrás, que eu vou ser sincera, eu tive um problema que um primo meu sumiu, né? Surtou e sumiu. E aquilo mexeu muito comigo, porque era uma pessoa que estava bem, do nada desapareceu. E aquilo eu acordava já pensando nele. É aí que eu falo da mente, né? Da mente. E aí eu tentava, eu vinha, eu olhava para a plataforma, eu falava, Senhor. E a menina teve uma amiga do grupo secreto, ali, eu acho que era a Andréia, que falou ontem na aula sobre olhar para O mural. o cartaz, o Pro mural. mural. Hã? Pro Pro mural mural. Extreme. Isso. E eu fiz o meu mural também. E o meu também fica exatamente como ela falou que ela fez com o dela, atrás da porta do quarto. Aí eu falei, meu Deus, não adianta eu me preocupar com uma coisa, com outra coisa. Eu tenho que estar bem. O que adianta eu estar triste? Então, aí eu comecei a, de novo, com toda a força, fazer os rituais. Eu falei, não posso. O ritual tem que ser a primeira coisa. Eu vou passar a levantar e é ele. E aí as coisas foram fluindo. Eu sinto que flui. É verdade, é muito real. É muito real. Não estou falando isso, né, fantasia, não. É real. Quando eu Qual é a nota que faço, você se dá hoje para o ritual? desses 15 dias para cá, eu estou dando 9, 10, porque eu não estou deixando de fazer. E você Eu estou fazendo entendeu mesmo. que depois que você voltou a fazer os rituais, o seu processo de emagrecimento voltou a acontecer novamente? Voltou. Eu tinha eliminado, tá? Eu já tinha chegado aos 72, 15 dias atrás. O emocional é algo que você não pode deixar te dominar mesmo, de maneira nenhuma. Eu já tinha chegado aos 72.500, 15 dias atrás. Por causa dessa falta de organização, planejamento e de cumprir com fazer a minha roda girar, né? Não me priorizar. Eu cheguei aos 73 e pouco de novo. 73 não, 74 uns quebradinhos, 74.200, por aí. E aí agora eu estou com 72.850. Eu poderia já estar saindo dos 70, né? Então, me atrasou essas semanas aí atrás. Eu tô pintando aqui a tua roda para você ver que a tua roda é o teu processo de emagrecimento, né? A tua roda é o teu processo. E mediante a isso tudo que você falou, eu fui aqui pontuando, eu fui aqui anotando, e eu quero te mostrar aqui para você ver como que ficou a tua roda. Essa aqui é a tua roda de emagrecimento. A gente entende que tem alguns pilares que você precisa focar mais, melhorar mais, mas mediante a isso que você falou, o que acontece? Eu pude observar aqui que tem 4 pilares, 1, 2, 3, 4, que são os que você mais executa. Atividade física, alimentação e hoje a meditação. O que acontece? Você falou sobre um problema emocional, para você ver como que se a cabeça não estiver legal, o seu processo de emagrecimento vai para o ralo. E para a sua cabeça estar boa, você precisa executar
os rituais. E a gente tem vários rituais para poder fazer. Rituais para calar a voz, porque às vezes você está mal e vem aquela vozinha, fazer para quê? Para que fazer isso? Isso é idiotice, isso é babaquice. E aí, nesse momento, tem aqueles rituais específicos que a gente aprendeu na aula da semana passada, que a gente pode fazer para calar aquela voz. Então, isso é uma coisa que você já anota aí, que é para apertar o parafuso. No dia que você acordar, que você já estiver para baixo, porque aconteceu alguma coisa, primeira coisa que você vai fazer é voz gargalhada, voz idiota. Eu vou sim conseguir chegar aos 62, ou eu vou sim conseguir chegar ao número 40, ao número 38. Eu não sei qual é o teu foco principal, mas você já entendeu que quando você está com as suas emoções afloradas, quando as suas emoções estão desconectadas, você fraqueja. Então, nesse processo do emagrecimento, que é trocando o chip de gordo pelo de magro e te fazendo emagrecer até 25 quilos nessas 8 semanas, a gente precisa estar o tempo todo trabalhando a cabeça, calando essas vozes para que a gente consiga. É fácil? Não. É desafiador. Não é simples. Mas por isso que você está dentro de um grupo onde você tem suporte, onde que você tem mentorias, mentoria individual, como essa que a gente está fazendo agora, mentoria coletiva. O grupo ajuda muito, entendeu? Então você já sabe, pô, se eu tiver para baixo, eu já corro para fazer o exercício da voz. A gente tem aquele outro que a gente aprendeu semana passada do Yes, que dá uma energia fantástica. Sim. A gente tem o que a gente aprendeu ontem, aquela frase que a gente aprendeu ontem, e isso dá muita energia. Quando você fala aquilo, dá muita energia, que eu posso mais. Eu posso muito, muito mais. Vitória, vitória, vitória. É claro que a frase não é só isso. Eu não quero falar porque a gente está divulgando isso aqui e a pessoa precisa passar por essa experiência. Por essa experiência. E uma outra coisa que eu percebi é que você precisa planejar, Érica. Precisa planejar, você precisa estar ali toda semana, fazer as suas compras certinho, organizar o que precisa organizar. Tá certo? Igual eu falei ontem, tem coisas que são fenômenos naturais que acontecem, que está fora do nosso controle. Mas o que está no nosso controle a gente precisa fazer. E o que está no nosso controle? Planejar, organizar, deixar a comidinha pronta, deixar os legumes já organizados, sopa, se de repente for a fase da sopa, já organizado, deixar tudo planejado, para quê? Para minimizar os problemas. É numa dessa que o teu emocional está baixo, mas você tem tua alimentação organizada, a tua roupa do treino está organizado, se a tua meditação, se a tua mastigação, a tua hidratação está tudo organizadinho, você consegue avançar. Entendeu? Então, é imprescindível o planejamento. Se eu tivesse que enumerar, Ricardo, me dá uma dica para eu conseguir emagrecer rápido. Eu ia falar, cara, planejamento e organização. Não tem para onde fugir. O cara, mas tu não vai falar nenhum alimento. Eu vou falar assim, cara, primeiro é planejar. Porque se você não tiver toda semana planejando, você vai entrar num processo de emagrecimento sem planejamento e vai fazer 1, 2 dias e não vai ter mais comida saudável e vai desistir. E segundo, meditação e ritual. Porque se você não tiver com a meditação, porque lembra que a gente conversou que a meditação ela tem 6 pontos que são muito importantes, que a meditação ela te traz autocontrole, que a meditação ela faz você trabalhar o racional, faz você trabalhar o racional, faz você trabalhar se você tiver com o lado emocional baixo, eleva o teu lado emocional, você consegue ter mais foco,
Então, a meditação ela é imprescindível. Então, eu consigo ver que dentro dessa roda aqui, você precisa, sim, primeiro passo é planejamento, e não deixar de fazer os rituais e nem a meditação. Por quê? Porque você percebeu que na semana que você teve um abalo emocional, e ninguém é de ferro, acontece, acontece. Mas se a gente tiver com a meditação em dia, se a gente tiver com os rituais em dia, a gente começa a ter mais força e o chip troca. A meditação e os rituais faz o chip trocar. Entendeu? Então, são parafusos que você precisa estar apertando aí nesse momento em relação ao teu planejamento, em relação à tua organização. Você precisa estar fazendo a meditação todos os dias. Você falou assim, poxa, a meditação não é algo que eu faço todos os dias ainda. Mas se você estivesse fazendo a tua meditação constantemente, nesse momento desse abalo emocional que aconteceu com você, você não ia jogar fora 2 semanas. É verdade. Mas passou. Agora, nesse momento, a gente está aqui para apertar o parafuso e para te mostrar a importância da meditação todos os dias. Porque, às vezes, Érica, a gente fala assim, poxa, mas eu não consigo fazer meditação, eu não tenho paciência, ou então eu não tenho tempo. A meditação, você não precisa sentar, cruzar as pernas e ficar 1 hora. Se todo dia você se estimular para estar ali executando a meditação, ou ouvindo aquela meditação que eu coloquei no grupo, ou você está indo buscar no YouTube, ou você está só fazendo uma respiração por 5 minutos, você já consegue exercitar todos os pontos que eu explico dentro do método, naquela aula de meditação, que vai te ajudar a dar autocontrole, trabalhar o teu racional, vai trocar o chip de gordo pelo de magro e vai, com certeza, fazer essa roda do emagrecimento cada vez mais girar. Entendeu? Verdade. Agora, olhando para essa roda aqui, eu consigo entender que a sua meditação, as áreas que você precisa melhorar dentro do seu emagrecimento. Meditação. Você precisa melhorar mastigação, que às vezes você não faz da forma que deveria fazer. Você precisa melhorar, principalmente, planejamento e organização. Aí eu te faço uma pergunta. Você acha que essas áreas que eu pontuei aqui, você acha que é verídico isso que eu estou falando? Ou você acha que eu estou falando demais? Não, você está certo. É verídico. É o que eu falei. Se eu tivesse avançado, fazendo direitinho como tu ensina, você ensina para gente, com certeza eu já teria alcançado um emagrecimento ainda maior do que eu alcancei. Teria já chegado aí os 62. Top. E me fala o seguinte, quais são as atitudes que você vai começar a fazer para você começar a melhorar esses pontos? O que você acha que você pode fazer? Eu estava fazendo isso, né? Aí parei, mas desde sexta-feira eu comecei a fazer de novo. Eu estou fazendo um diário. Eu escrevo tudo, tudo, tudo. E falo, olha, hoje eu preciso melhorar nisso, porque ontem eu não... Além da roda, que eu estou pintando, estou preenchendo ela. E aí eu estou botando as coisas no lugar. Estou organizando. Hoje mesmo já vi a alimentação, já estou me planejando, já estou me planejando para esse desafio de 10 dias. Já até falei para o meu esposo, vai ter dia aí
que o negócio vai ficar complicado, que eu vou jejuar baixo. Aí, é mesmo? Tu vai aguentar? Ontem, eu vou te ser sincera, eu comecei a fazer o jejum de 24 horas e falei, meu Deus, eu não vou aguentar. Aí eu falei, vou. Aí fui lá, fiz o ritual de novo. Aí eu falei, yes, 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 yes. Aí fui, vitória, 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 alegria, 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 vitória, vitória. Aí aquilo me encheu, eu consegui e passou muito mais. Fui tomar café hoje, acho que eu fiz 30 e poucas horas de jejum. Tá vendo a Então, isso está importância? me alegrando bastante. Então, Estou você falou que outra coisa, e já escrevi na minha caixinha da Vitória. Peguei aqueles papelzinhos todinho e li. Aí eu falei, meu Deus, olha quanta coisa eu melhorei, quanta coisa eu melhorei que eu não fazia. Falta menos, Érica, falta menos. Vamos embora, não para. Aí que eu... top. Fala mais um comportamento ou uma atitude que você vai ter para poder melhorar mais isso tudo. Porque você falou do diário que você está fazendo, que é algo que você quis criar. E isso é muito legal. Eu quis criar. Esse questionamento. Você está falando sobre ler a caixinha da Vitória. Isso está te dando combustível. Lembra que eu falo sobre isso? Tá. Pega a caixinha da Vitória, abre a caixinha da Vitória. E o que você acha? Qual a outra atitude que você pode fazer para te dar estímulo, para que você não pare nesse processo, para te fazer essa roda girar com mais velocidade? Então, o que também eu peguei, presente que a minha filha me deu a calça, de 38. E falei, ela tá aqui, tá bem quase aqui em cima já. E eu falei, olha, tá faltando pouco para eu botar você. E tá me estimulando, porque eu tô vendo que depende só de mim. Depende só da minha determinação, da minha organização, do meu planejamento. E eu entendi que isso é primordial para mim. Eu preciso me priorizar, eu preciso... as adversidades da vida vai acontecer sempre, mas eu tenho que aprender a lidar. Então, no Queimar Extreme, eu estou aprendendo isso, coisa que eu nunca aprendi, sabe? Eu botava tudo na frente e eu ia ficando para trás. Então, essa atitude, para mim, de todas que eu te falei, essa, para mim, está sendo a mais importante. Eu me priorizar, porque eu preciso estar bem para ajudar o próximo. Não adianta eu ajudar o próximo se eu não estou bem, porque eu não vou passar boas coisas para a pessoa, entendeu? Então, agora eu estou assim, eu estou me priorizando, estou fazendo os rituais. Como eu te falei, eu estou melhorando, mas eu vou chegar aos 10. Eu vou pintar essa roda todinha como eu nunca pintei desde quando eu comecei. E vai começar, e já começou hoje. Não vai começar, não, já começou hoje. Já começou há alguns dias. Legal, top. Legal, isso aí. Érica, me fala o seguinte, dessas áreas que eu falei para você, meditação, mastigação, planejamento e organização, quais dessas 3 áreas que eu te falei, qual a que você acha que vai ser mais importante você focar agora, a partir de agora, para você fazer essa roda girar com mais velocidade? Planejamento e organização. Top. Olha só, estou anotando aqui. Eu vou tirar uma foto depois, vou mandar lá no teu WhatsApp tudo aquilo que você falou para mim. Essa aula vai ficar gravada, essa aula vai entrar dentro da plataforma também, você vai poder assistir quantas vezes você quiser. E uma coisa que você falou aqui, que me chamou também a atenção também, foi sobre a melhoria. A melhoria, Érica, ela não precisa ser rápida, ela precisa ser
constante. Todo dia, um pontinho. Porque o que faz as pessoas desistirem do processo de emagrecimento é que, primeiro, elas focam só na alimentação e no exercício e não tem uma outra base para sustentar esses dois. E você já entendeu que não é só esses dois. Precisa de outras coisas também para você poder sustentar. E essa roda, ela não já começa girando com velocidade. Não. Ela começa a partir do momento que todos esses pilares vão enchendo. E esses pilares, eles vão enchendo dia a dia, Érica. Dia a dia. E eu quero que agora, nesse momento, você faça uma retrospectiva de um mês atrás, como que você era, como que estava seu peso, como que você tirava foto, como que você se sentia, como que era a tua alimentação, teu fígado. Quero que você faça uma retrospectiva. Um mês atrás, como é que era a Érica? E agora... A Érica... Como é que era a Érica um mês atrás, antes do Queima Extreme? A Érica era uma pessoa triste, com a autoestima muito baixa, desanimada, achando que não tinha mais jeito, se sentindo cansada, não tinha fôlego para fazer nada, estava sempre desanimada. E é isso. E hoje, como que você define a Érica hoje? Depois de 4 semanas, 5 semanas. Hoje eu vejo tudo muito diferente. Vejo que tem jeito para tudo, que você precisa, sim, se priorizar, se amar. Como é que se fala? Não é impossível quando você quer. É difícil. Desafiador mas a palavra. É desafiador. Mas depois que você entende aonde você precisa melhorar, você tem essa consciência, você vê tudo que você já rompeu. E eu fico olhando para o que eu já rompi, porque eu cheguei, é o que eu falei, eu cheguei no extremo. Então, quando eu vejo tudo que eu já rompi, eu não podia amarrar o tênis que sentia dor onde eu tinha o problema do fígado, aquela barriga dura. E hoje em dia eu faço alongamento botando as 2 mãos no chão. Uau. Eu faço agachamento e fico muito tempo fazendo agachamento. Eu faço prancha. Então, isso tudo me dá alegria. Eu vou lá na caixinha da Vitória e falo, meu Deus, consegui 30 segundos de prancha. Eu não conseguia nem ficar numa posição agachada. Então, essas vitórias que, para mim, lá atrás, era algo que eu já tinha perdido, que eu não ia conseguir, que estava muito difícil. Hoje eu vejo que eu ainda consigo muito mais. Uau! Muito mais. Eu posso mais, eu posso muito, muito mais. Vitória, vitória, vitória. Érica, a gente está finalizando aqui a nossa análise. Tem alguma coisa que você gostaria de me perguntar sobre isso, tudo que você está vivendo, sobre esse processo? José Ricardo, eu vou ser sincera, não é hipocrisia, não. Mas tudo você explica muito bem. Eu não tenho dificuldade. Não tenho. Você não é por estar na sua frente, mas você é atencioso. Todas as vezes que eu recorri, você me respondeu, você supriu aquelas dúvidas, você não deixou eu ficar perdida, sabe? E nas aulas que a gente tem no grupo secreto, onde você dá a oportunidade para todo mundo interagir, muitas das vezes o que eu estou pensando em falar, uma colega fala antes de mim, sabe? Então, eu
no momento agora, eu não tenho. Eu quis falar contigo aqui, fazer essa mentoria contigo, porque eu precisava falar com você, eu precisava escutar você. Nós dois, né? Porque no grupo é muita gente. Então, aqui eu tive a oportunidade de me expor mais, de falar mais contigo, tudo que está se passando comigo. Essa oportunidade eu não queria perder. E eu fiquei muito feliz, porque o pouco que eu falei e você ficou aí analisando, você só confirmou aquilo que já estava no meu coração, que eu preciso melhorar no planejamento, na meditação e na mastigação. Porque é o automático que eu ainda tenho que tratar de algumas coisas que eu ainda preciso melhorar, preciso mesmo. E era isso que eu queria, e nem precisou eu falar, você já foi me escutando e já me avaliou e falou: olha, Érica, você precisa melhorar no planejamento, na organização, e é isso. E é por isso, Érica, que a gente tem as ferramentas, né? Porque aqui eu não estou chutando, a gente faz ferramentas. Por isso que a gente consegue gerar resultados. A gente tem ferramentas para isso, né? Érica, tem alguma coisa no passado que você acha que hoje tem te impedido de avançar mais? Você lembra daquela aula que a gente fez? A aula que a gente visita lá a nossa infância e começa a entender. A gente não faz regressão, mas a gente está lúcido, a gente está presente, porque às vezes a pessoa, o cara está fazendo regressão. Não, não é isso. A gente está presente, a gente está lúcido, a gente pode parar a qualquer momento, só que a gente faz uma reflexão, a gente vai lá na infância, vê o papai, vê a mamãe, ou o titio, a titia, e a gente vê aqueles momentos que a gente passou naquela aula. Tem alguma coisa daquele momento que hoje você acha assim, cara, isso aqui, aquilo que aconteceu ainda me trava, ainda me impede? Tem alguma coisa nesse sentido? Então, é o que eu estava falando com você. Há 15 dias, eu percebi que eu estava deixando o meu emocional de novo. Porque a minha mãe, né, ela era uma pessoa que ela era muito preocupada, né? Muito preocupada, e ela falava coisas assim para mim. Como é que eu vou te explicar? Ai, meu Deus, quero falar a palavra certa. Ela falava assim: isso não vai dar certo, você, não continua. E quando houve esse problema meu que eu tive aí, eu tipo assim, eu não vou conseguir conciliar os problemas que eu estou passando mais com as metas que eu tenho que me manter, as tarefas do Queimar Extreme e não sei o quê. Veio sim, vou ser muito sincera. Naquela semana que eu fiquei, que eu me fiz ausente do projeto, veio tudo aquilo na minha mente que a minha mãe falava: você tem uma coisa ou outra, e não é isso, não é isso. Eu fui aprendendo que eu tinha que, muitas das vezes, ajudar mais as pessoas. Por exemplo, tem alguém passando uma dificuldade, eu tenho que dar o máximo meu para aquela pessoa, para socorrer aquela pessoa. Mas eu estou aprendendo aqui que eu não posso dar o que eu não tenho, entendeu? Então, eu me fragilizei. Naquela semana que houve o problema com meu primo, veio tudo aquilo de antigamente. A gente não pode ser... Se você está vendo que uma pessoa está precisando de socorro, você tem que priorizar aquilo. Mas você pode fazer tudo se você tiver planejamento e organização. E eu perdi isso. Eu fiquei escutando as vozes. As vozes. Olha, você tem que correr, você tem que ajudar fulano. Você ainda vai fazer o ritual? Você ainda vai fazer exercício? Você ainda vai... Aí, não vigiei.
Aí foi que deu tudo errado. Eu já tinha diminuído até 72 quilos e voltei. Então, como você está me fazendo essa pergunta, veio sim aquelas coisas do passado, minha, que eu sempre fui de cuidar das pessoas. A minha vida toda foi essa, cuidando sempre de alguém. Hoje em dia eu cuido do meu pai com 91 anos. Meu pai teve muito doente também. Calhou que engrenou tudo, né? Meu pai ficou doente. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou ficar fazendo um monte de coisa e tem que ir no médico, tem que isso, tem que aquilo. E a minha mãe falava, filha, não dá para fazer tudo, você tem que... E veio isso na minha mente, por incrível que pareça, né? E, Érica, depois você faz. Muito bom você falar sobre isso, Érica. Muito bom mesmo, porque dentro do Queima Extreme, a gente prioriza muito, a gente está destravando a cabeça. A gente precisa destravar, porque na maioria das vezes a gente não consegue seguir um plano alimentar, seguir uma reeducação, seguir um exercício, seguir uma hidratação correta, a meditação, sono, todos esses rituais a gente não consegue seguir, não é porque a gente não tem vergonha na cara, é gorda porque não tem vergonha na cara, é gorda porque é preguiçosa, é gorda porque não quer fazer isso, não quer fazer aquilo. Não é isso. Na realidade, existe uma batalha interna, existe uma batalha que foi colocada dentro do nosso subconsciente, principalmente na infância. E você está falando que essas vozes vinham no teu ouvido, você não vai conseguir, você não pode fazer tudo ao mesmo tempo, você tem que ajudar o fulano, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, deixa de fazer isso agora. Você vai começando a entender que aquelas vozes que está guardada lá no teu subconsciente, ela vem à tona. E o quão importante é você estar fazendo os rituais, estar calando a voz, estar fazendo a meditação. Tá vendo? Ainda a voz da franga, a vozinha ainda vem e aflora em você. Então, assim, nesse momento, para a gente concluir isso tudo, mediante a tudo que a gente conversou, que a gente apertou de parafuso, que a gente fez isso tudo, a gente vai fazer uma visualização aqui agora, tentando, mais uma vez, fortalecer isso dentro de você. A gente não precisa ser um super-homem, nem uma Mulher Maravilha. Mas o que a gente precisa é que tudo tem o seu momento, a sua hora, e que a gente consegue, sim, ajudar o próximo. Mas para ajudar o próximo, a gente também precisa estar bem, porque a gente não pode estar mal querendo ajudar o próximo. A gente não pode deixar de fazer algo para a gente poder se fortalecer, tirar todas as nossas forças e dar para o outro, porque senão a gente morre, não consegue progredir e não vai conseguir ajudar outras pessoas que precisam da gente. Então, nesse momento, a gente vai estar fazendo uma visualização e eu vou te passar alguns exercícios. O primeiro exercício é, você vai olhar para o seu mural Extreme, pelo menos de hoje até segunda-feira, e vai fechar os olhos e vai se imaginar como se você já tivesse conseguido aquilo que você colocou no mural. Antes de dormir, todo dia, antes de dormir, você vai fazer isso por 5 minutos. Você vai parar na frente do seu mural Extreme, você vai abrir os olhos, você vai olhar cada detalhe que você escreveu, cada coisa que está ali, cada figura que você colocou, olha, fecha os olhos e se imagina. Se imagina num lugar, se imagina conquistando, se imagina sendo aquilo. Porque você só vai conseguir ter aquilo que você conseguir ser. Então, primeiro a gente precisa ser, para depois a gente ter aquilo que a gente quer. A gente ser magro, pensar como magro, para fazer o que o magro faz, para ter o que o magro tem, que é a autoestima, que é colocar a calça 38, que é colocar um biquíni e ir na praia, isso tudo.
entendeu? Mas para ser, você vai fazer pelo menos 3 dias direto. E se você quiser, você pode fazer todos os dias antes de dormir. Isso. A outra coisa que você vai fazer também vai ser essa visualização que a gente vai fazer aqui agora, para que possa estar realmente te fortalecendo tudo aquilo que você vivenciou durante esses dias aí que você quase foi de morro abaixo. Graças a Deus você não foi, você recorreu, você pediu ajuda e você conseguiu dar a volta por cima. Então, eu vou pedir para você sentar numa posição legal, para você descruzar as pernas, para você poder tentar aí. Respira fundo, fecha os olhos. Você está conseguindo escutar uma música? Érica, está muito alta ou está boa? Está boa? Tá boa. Beleza. Eu quero que só com o olho direito você veja a palavra vitória. Imagina como que ela está escrita, caixa alta, caixa baixa, se ela está grande ou está pequena, como que ela está? E no outro olho, você vê a palavra amor. Como que está essa palavra amor? Está grande, está pequena, é branco, é preto, é vermelho? Qual é a cor dele? Vai imaginando isso. Palavra amor. Agora você vê a palavra vitória se aproximando uma da outra e de repente elas entrelaçam e entra dentro de você virando uma palavra escrito prioridade. Entra dentro de você prioridade. E nesse momento tem um clarão aonde que você vê você com apenas 5 anos de idade, pequenininha. E você está lá na porta da tua casa, onde você foi criada, na porta da tua casa. E de repente, você coloca a mão na porta da tua casa e abre, e você entra. Quando você entra, olha para o lado direito e você vê tudo aquilo que você via quando você era criança, tua casa. Você sente o cheiro, você sente o ambiente. E você ouve vozes de uma mulher. E essa mulher vem, passa a mão na sua cabeça, te coloca no colo. Essa mulher é a sua mãe. Você sente o cheiro dela, você abraça ela. E ela fala para você: Érica, me perdoa por tudo que eu falei com você. Quando eu falei que você não era capaz, que não dava para fazer, me perdoa, Érica. Mamãe te ama. A mamãe fez isso para te proteger. Eu amo você, minha filha. Perdoa a mamãe. Você abraça ela forte. E você diz: mãe, eu te perdoo, mãe. Fala para ela: mãe, eu te perdoo. Fala para ela o quanto que você ama para ela. Mãe, eu te amo, mãe. Eu te perdoo. Ela te abraça, te abraça, te abraça. De repente, você escuta vozes de homem, a voz de um homem. E quando você vê o seu pai, e o seu pai senta do lado dela, abraça vocês duas, abraça, 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 e declara todo o amor que ele tem por vocês. Fala: filha, eu errei muito, mas o pai te ama também. Perdoa o pai. Perdoa o pai. Eles saem. E daqui a pouco você se vê com 10, com 15 anos, estudando, progredindo, as coisas acontecendo na tua vida,
você avançando, porque tudo aquilo foi quebrado, aquilo que você não ouviu, que não podia, que não dava para fazer, que você não era capaz, aquilo tudo foi destruído. E você avança na sua vida financeira, você avança no seu emagrecimento, você avança na sua vida. Os seus filhos são filhos vitoriosos. A sua família é uma família vitoriosa. Você avança. O seu processo de emagrecimento é vitorioso. Você avança, você cresce. Você usa a roupa que você quer. Você entra na loja, você vê a roupa que você quer e você pede e você consegue ter. Você ama se olhar no espelho. Você consegue se abaixar, se levantar. Você não tem dificuldade de colocar a sandália. Você não tem dificuldade de caminhar. Você tem disposição. E você está cada vez mais bonita, mais alegre, feliz. As pessoas te elogiam, Érica. O seu esposo te elogia, seus filhos te elogiam. Nossa, você conseguiu, mãe. Eu pensei que você não ia conseguir. Você é fera. E você vem voltando, respira fundo, solta o ar pela boca, continua com os olhos fechados. Érica, continua com os olhos fechados. O que te impedia, Érica, não te impede mais. Eu declaro sobre a tua vida, o que te impedia não te impede mais. Imagina o seu mural extreme, você conquistando o peso que você quer. Você saiu de 90 para 72. E é questão de tempo para você chegar nos 60, 65, 62, que é a sua meta. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida da Érica. Que o Senhor possa ajudar ela a chegar num outro nível. Abençoa o esposo, os filhos, as pessoas que ela ama, o pai dela, as pessoas com que ela convive. Abençoa, Senhor. E eu declaro isso, no nome santo, amado, poderoso de Jesus. Amém. Vem voltando, Érica, vem voltando. E aí, Érica, o que você achou dessa análise? Muito forte, né? Muito forte. Me fez muito bem. O que te impedia, Érica, não te impede mais. Não te impede mais. Amém? Quero te agradecer pela sua disponibilidade. Quero falar para você que você pode contar comigo. A gente está aqui junto para poder acelerar esse teu processo de emagrecimento. Amém? Deixa eu te falar um negócio. A gente ainda tem muito caminho pela frente aí. Se você... Olha a meta que eu vou te dar uma meta. Se você conseguir bater essa meta, hoje você está com 72 quilos. Se você chegar aos 65 quilos até terminar o projeto, eu vou te dar 1 mês de Clube Extreme. O que é o Clube Extreme? O Clube Extreme é onde pessoas que conseguiram emagrecer no mínimo 10 quilos dentro do projeto Queimar Extreme entram, compram. Eles pagam R$40 por mês para poder estar dentro do grupo Extreme. É um grupo onde que tem organização, planejamento, a gente tem aulas lá também. E se você conseguir bater a meta dos 65 quilos, eu vou te dar 1 mês desse projeto para você, dessa turma para você. Eu vou conseguir. Vai conseguir? Eu vou conseguir. Érica, você acha que você está conseguindo trocar o chip de gordo pelo de magro e está conseguindo avançar até os 25 quilos jogado fora durante esse período aí que a gente está junto? Com certeza.
com certeza. O que você está achando do Queima Extreme? A Queima Extreme mudou tudo. Mudou minha vida, minha família. Quando você terminou aí, que você falava que os elogios dos seus filhos, isso está acontecendo. Bem. Eu troquei minha foto do WhatsApp, aí todo mundo entrou no meu privado, como você está linda! Meu Deus, olha a tua cintura! E meu marido toda hora fala, eu tenho que me cuidar também. A gente fez 29 anos de casado, ele me levou em Petrópolis, a gente passou lá. Aí a moça lá, caramba, sua esposa já tem quase 50 anos, não parece? Ele ficou todo bom. Olha só, aí isso vem pra gente, né? A autoestima. Porque Max mudou minha vida. Amém. Também. Érica, eu quero te agradecer aí pelo seu tempo. Quero te agradecer, que Deus possa te abençoar. Conta comigo e você tem essa meta aí, tá bom? Que Deus possa te abençoar também, que você é bênção nas nossas vidas. Amém. Tá? Amém. Muito obrigada. Fica com Deus, filha. Um abraço.